Como determinar os sinais das relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente? Então, nós temos aqui a circunferência, né? Ela começa aqui em 0 graus, aí nós contamos aqui no sentido anti-horário, né? Que é o sentido contrário ao relógio. Então, aqui está 0 graus, aqui 90 graus, mais 90, 180 graus, mais 90, 270 graus, mais 90, 360. Então, volta aqui no 360, formou a volta completa, né? Aqui começando de novo em 0 graus. Quando essa circunferência foi dividida em 4 partes, ela formou quadrantes. Como nós contamos 0 graus, 60 graus, como nós contamos no sentido anti-horário, então nós começamos aqui, ó. Aqui vai ser o primeiro quadrante, aí nós vamos continuar. Aqui vem o segundo quadrante, vamos continuar nesse sentido aqui. Terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, conta no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Para nós sabermos o sinal, quando eu vejo seno, nós sempre vamos lembrar do eixo Y. Vamos imaginar o eixo Y. Aqui está a origem, né, onde ele cruza aqui, encontra com o eixo X. Daqui para cima, no plano cartesiano, quando você vai fazer o eixo Y, daqui para cima você coloca valores positivos. Então, vamos imaginar só daqui para cima o eixo Y. Daqui para cima, o eixo Y são valores positivos. Então, esse quadrante é positivo e esse também é positivo, porque eu estou em seno e seno eu imagino o eixo Y. Quando nós vamos imaginar o eixo Y daqui para baixo, no plano cartesiano, ele vem somente com números negativos. Então, aqui no terceiro quadrante vai ser negativo e no quarto também negativo. Agora, vamos para o cosseno. O cosseno, eu imagino o eixo X, né? O eixo X, esse aqui na horizontal, aqui está a origem. Quando você faz o plano cartesiano, eixo X à direita, você coloca números positivos. Então, aqui à direita vai ser positivo. Então, vai ser positivo aqui no primeiro quadrante e aqui no quarto quadrante. Agora, vamos imaginar o eixo X à esquerda. Aqui à esquerda, no plano cartesiano, nós temos números negativos. Então, aqui vai ser negativo e aqui negativo. Então, faça uma coisa. Quando você estiver analisando o seno, pensa no eixo Y. O eixo Y, daqui para cima, é positivo. Então, fica positivo, positivo. Daqui para baixo é negativo, fica negativo, negativo. Cosseno, vamos imaginar o eixo X. O eixo X, quando você vai escrever aqui no plano cartesiano, daqui para frente você coloca números positivos. Então, positivo, positivo. À esquerda aqui fica os números negativos. Então, negativo, negativo. E a tangente? Nós sabemos que a tangente nós podemos calcular como seno dividido pelo cosseno. Então, eu posso pegar aqui no primeiro quadrante da tangente. Eu vou pegar o sinal do primeiro quadrante com o sinal do primeiro quadrante do cosseno. Então, a divisão de sinais, nós seguimos a mesma regra para multiplicação. Quando você multiplica sinais iguais, você tem um resultado positivo. Quando você multiplica sinais diferentes, você tem resultado negativo. Então, vamos imaginar o primeiro quadrante aqui, seno dividido por cosseno. Positivo com positivo vai ser positivo. Vamos para o segundo quadrante, positivo com negativo, sinais diferentes, resultado negativo. Terceiro quadrante, negativo com negativo, vai ficar positivo, porque sinais iguais, resultado positivo. Quarto quadrante, negativo com positivo, vai ficar negativo. Então, esses são os sinais da tangente. Outra coisa que você poderia imaginar, o que é a tangente? É uma reta que é paralela ao eixo Y e ela tangencia aqui a circunferência, ela encosta na circunferência. Então, olha, se eu quiser fazer aqui uma reta, passando pelo centro, ela tem que passar aqui pela origem, aqui desse quadrante e desse quadrante, eu vou encostar aqui nela. Aqui embaixo, abaixo do eixo X, o Y, ele é negativo. Então,
a tangente aqui nesse quadrante e nesse vai ser negativo. Ou se eu fizer outra aqui, passando pelo centro, pegando esses dois quadrantes aqui, ó. Quando eu fizer essa reta, ela vai encostar aqui em cima nessa tangente. Aqui em cima, acima do eixo X, a tangente é positiva. Você pode olhar por esse lado também. Então, a tangente, ela é positiva no primeiro e terceiro quadrante e é negativa no segundo e no quarto quadrante. Ou então, você faz a multiplicação dos sinais. Agora, nós temos uma tabela para determinar os sinais do seno, cosseno e tangente dos ângulos a seguir. Então, eu quero seno, cosseno e tangente. 15 graus. Você pode imaginar lá o seno. Onde que o 15 graus está aqui? Ele está aqui no primeiro quadrante. O primeiro quadrante é positivo no seno. No cosseno, o primeiro quadrante aqui vai ser positivo também. A tangente, primeiro quadrante positivo. Então, você pode fazer mais vezes mais que vai dar mais. Ou então, o que você pode fazer? Identificar esses números aqui, onde eles estão, em qual quadrante. Por exemplo, 15 graus está aqui no primeiro quadrante. E depois você só olha o sinal. Então, 15 graus está no primeiro quadrante. 115 está depois do 90 e antes do 180, no segundo quadrante. 196 está pouco aqui depois do 180, que é o terceiro quadrante. 290 está aqui depois do 270, que é o quarto quadrante. 178 está um pouco antes aqui do 180, que é o segundo quadrante. 81 está aqui, ó, próximo do 90 no primeiro quadrante. 267 está bem próximo aqui do 270, que é o terceiro quadrante. Agora é só você olhar os sinais, ó. 15 graus no primeiro quadrante, o seno é positivo. 115 está no segundo quadrante. Qual que é o sinal aqui do seno? Positivo. 196 está no terceiro quadrante. Qual que é o sinal do seno no terceiro quadrante? Negativo. 290 está no quarto quadrante. Qual que é o sinal do seno? Negativo. 178 está no segundo quadrante. Qual que é o sinal do seno? Positivo. 81 está no primeiro quadrante. Qual que é o sinal do seno? Positivo. 267 está no terceiro quadrante. Qual que é o sinal do seno? Negativo. Agora vamos para o cosseno, aí nós já vamos analisar esse aqui. O 15 está no primeiro quadrante, é positivo. 115 está no segundo quadrante, vai ser negativo. 196 está no terceiro, vai ser negativo. 290 está no quarto quadrante, vai ser positivo. 178 está no segundo quadrante, vai ser negativo. 81 está no primeiro quadrante, vai ser positivo. 267 está no terceiro quadrante, vai ser negativo. A tangente, você pode multiplicar esses sinais ou olhar lá. Por exemplo, 15 graus, primeiro quadrante, positivo. 115 graus, segundo quadrante negativo. Ou você faz mais vezes menos, dá menos. Menos vezes menos, dá mais. Menos vezes mais, menos. Mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Lembrando que sinais iguais, o resultado é positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo. Você pode olhar por esse lado também ou conferir lá nos sinais da tangente.